dia a todos. Hoje vamos começar mais uma webinar sobre o MapleTA. Um caso especial vai ser o MapleTA 9.5, que foi lançado há pouco tempo pela Maple Software. E a gente tem vários recursos novos, até um layout mais robusto. E vou mostrar para vocês para uma palhinha de como o MapleTA vai ajudar quase tudo em relação ao ensino de matemática ou até em avaliações em torno do aluno e professor. Então, vamos para a nossa apresentação. Toda pergunta que você precisar, por favor, serão respondidas no final da webinar. Então, estamos aqui, MapleTA 9.5, feito pela Maple Software, e é uma ferramenta que faz avaliações online, não precisa de papel, caneta. Vou explicar mais ou menos o que seria o esquema do MapleTA. Tem um servidor numa universidade, num colégio, no cursinho, e esse servidor está instalado o MapleTA. Esse servidor instalado no MapleTA vai enviar as informações para qualquer computador que tenha acesso a um MapleTA, esse servidor. Então, o aluno vai poder fazer a sua avaliação em casa. Ele vai poder fazer um exercício em casa, um trabalho em casa, ou qualquer outro lugar que tenha internet. Então, esse servidor, você vai colocar um IP qualquer e ele vai logar no MapleTA e vai logar para fazer a sua avaliação. A gente vai passar por esses passos todinho, vamos ver se vai dar tempo de mostrar como é o MapleTA. E agora uma versão muito mais interessante, muito mais robusta, muito mais inteligente, que é o 9.5. Então, o MapleTA. Quais são as novidades do MapleTA 9.5? Ele tem testes de noções básicas do estudante. Então, o estudante chega lá, faz a sua avaliação básica, para depois ir para uma outra atividade mais desafiadora, né? Mais complexa. E assim vai. Exemplos para os instrutores. Então, vamos dizer que o instrutor não saiba nada de informática, ou então ele desconhece o sistema do MapleTA. Então, ele tem exemplos para os instrutores poderem utilizar o MapleTA. Então, o MapleTA 9.5 se preocupou nessa base para a utilização do sistema. Porque muita gente vem me perguntar, mas é um software, e o software às vezes está em inglês e eu não entendo. Assim, de maneira alguma, o MapleTA está totalmente em português. E detalhe, além de estar em português, tem ajuda aos instrutores, tem ajuda ao estudante. Então, pode ter certeza que você vai ter um programa muito bem elaborado e muito bem com base para a evolução da educação à distância. Então, aqui também anotações nas dissertações. Então, vamos dizer, não, é só para matemática, eu vou comprar um software e vou colocar no servidor, mas aí é só para matemática? Só para um curso? Não, não é só para um curso. Você pode fazer avaliação qualquer avaliação. Pergunta e resposta,
avaliação de verdadeiro ou falso, múltipla escolha e as dissertações. Nas dissertações, que é um barato desse 9.5, que você pode fazer, o instrutor vai lá corrigir a dissertação, a redação desse aluno, ele pode colocar comentários na dissertação. Vamos dizer que uma frase está errada, está errado o português. Aí, no final da frase, ele pode colocar tipo um Vzinho, que vai ser ele vai abrir um pop-up e vai aparecer o que o professor escreveu. Não é assim que se escreve, desta maneira. E assim o professor tem toda a liberdade de corrigir uma dissertação. Nos próximos webinários, eu acredito que a gente vai avançar nessa anotação de dissertações, que é muito interessante. E acredito que todo mundo vai se interessar nas anotações dessas dissertações. E temos a expansão das ferramentas de protocolo. Então, como assim? Antes, no MapleTA 8, ele tinha uma restrição para o aluno não entrar em sites que não é apropriado naquele momento que está fazendo a avaliação ou que está fazendo exercício ou trabalho. Então, ele tem esse protocolo que você pode restringir o aluno a não liberar o acesso enquanto ele não terminar essa avaliação. Só que era bem básico, né? São alguns protocolos. E o MapleTA 9.5 ampliou essas ferramentas. Então, o professor, além de ter aqueles do 8.0, vai ter também mais ferramentas nesse 9.5. Então, só tem a crescer o MapleTA, e pode ver que o sistema mudou muito de uma versão para outra para facilitar o aluno e o professor, inclusive, né? Então, aqui eu falei basicamente, mas a gente pode até, o que realmente seria, teste de noções, permite que o aluno familiarize com o MapleTA antes da sua primeira avaliação ou trabalho, né? Os exemplos, amostras foram melhorados com o novo conteúdo, as anotações, como eu disse para vocês, mais de 40 comentários de ortografia, gíria, pequena frase e muito mais, tá? E aí, como eu comentei para vocês, ele abre um pop-up. Então, ele vai abrir uma janelinha quando o aluno for, mas por que eu errei essa dissertação? Ele vai abrir uma janelinha e vai informar, olha só, o aluno errou por tais motivos, porque a frase correta seria essa, ou então faltou acento, e assim por diante. As expansões do protocolo, né, para acomodar, e a permissão desses estudantes nessas avaliações. Então, pré-visualização de uma nova tecnologia, aplicações graduadas matemáticas. Como assim? O aluno, ele necessariamente não precisa fazer aquela avaliação complexa. Você pode fazer em passo a passo. Vamos dizer, primeiro vamos na base. Faça a expressão, uma expressão qualquer. Depois, segundo passo, faça o limite. No terceiro passo, faça uma derivada. E assim por diante. Você pode ir gradualmente com o aluno em uma avaliação só. Não quer dizer que você vai fazer uma questão para cada. Faça o cálculo das expressões, depois faça o cálculo. Não. Você pode fazer isso tudo em uma avaliação só. Então, o aluno ele vai indo passo a passo até compreender a questão. Isso que é uma aplicação de graduação matemática. O aluno interage com aplicativos, com os botões, e utiliza o MapleTA para fazer essa graduação passo a passo.
É um aplicativo bem interessante e isso aqui envolve tanto o MapleTA quanto o Maple. Então, você vai utilizar o Maple para fazer esses cálculos e ele vai fazer a avaliação no MapleTA. A gente chama essa interação de projeto em confidência. Se vocês quiserem ou tiverem curiosidade, tem um webinar desse projeto em confidência e também tem assuntos relacionados a esse projeto em confidência no site do Professor Global. Então, caso vocês se interessam, que isso é uma coisa muito interessante, envolver tanto o MapleTA, que é a parte de avaliação, e a parte de cálculo, que é o Maple, vai tornar toda a educação em uma educação à distância. Então, o aluno não vai precisar, vamos dizer que faltou aula porque ficou doente. Então, ele vai em casa, vai fazer os seus cálculos no Maple e depois vai fazer os mesmos cálculos, aqueles cálculos que ele estudou lá no MapleTA como avaliação. Então, é muito interessante e recomendo a todos darem uma olhadinha nesse projeto em confidência. Então, qual é a novidade, as funcionalidades desse MapleTA 9.5? Avaliações adaptáveis, novos repertórios de questões, MapleTA nas nuvens, dicas de deduções, avaliações reformuladas, suporte a MathJack, logotipo da escola é exibido, a distribuição balanceada do carregamento, ou seja, ele distribui esse processo qual é o nome? E distribui esses processos do servidor para não deixar ele pesado. Então, ele torna o sistema mais leve. Tem suporte ao Chrome, compatibilidade ao Java, tem um CK editor, permanente exclusão do usuário, né? Suporte total ao Windows, proteção total a sites indevidos, nome da escola é mostrado na página de login, vários tutores para a classe, nas questões tem tolerância para tipo numérico, atualização e configurações do sistema sem reiniciar, compatibilidade com Tomcat 7, oculta avaliações com base na data e condição, e data de da barra acima do editor de equações. Então, tem bastante coisa aí nova para a gente, durante esse período, até o próximo lançamento, ficar degustando o MapleTA. Então, temos agora a demonstração. E perguntas no final do webinar, por favor. Então, vamos lá para a nossa página. Nossa página inicial. Então, aqui é o site do Professor Global, como eu disse, e aqui você tem todas as informações que você queira em relação ao MapleTA, perguntas em relação ao projeto aqui em confidência, como eu falei. Temos aqui todas as teorias do ensino médio, ensino fundamental, ensino técnico, universidade, e tudo relacionado ao MapleTA. E também ao MapleSoft. Claro que o site do Professor Global não é somente voltado ao MapleTA. Também tem vários outros aqui, o MapleSim, o Maple e tudo mais que o MapleNet, tudo que você queira em relação à matemática ou avaliação, que é o MapleTA. Então, estamos aqui na primeira página do Professor Global. Agora vamos entrar no MapleTA, vamos conhecer o MapleTA. Lembrando que você pode tornar isso automático, mas caso isso não seja automático, quando você ligar no seu servidor, você tem que ligar o Tomcat e ligar o Postgre. O Postgre, a maioria das vezes, ele já está ligado, quando você instala, ele já fica automaticamente conectado, porque o banco de dados ele
ele linka com o Windows ou o Linux e então ele permanece ligado. Agora, o servidor que é o PostgreSQL, algumas máquinas, se você não for lá e colocar para ele iniciar automaticamente, você tem que ligar ele, startar, né? Inicializá-lo. Então, eu já startei, mas só para mostrar para vocês que é Apache, configure Tomcat, e aqui, ó, você inicializa aqui. No caso, para você colocar ele automático, é só você mudar aqui, ó, automático ou manual. Ok? Eu deixo sempre manual porque fica mais fácil quando você está usando um computador em casa, né? Agora, no caso, como o MapleTR é voltado para um servidor, então é necessário que fique automático. Que aí reiniciou por algum problema, ele vai ligar automaticamente, tá bom? Isso tanto no Windows quanto no Linux. Então, vamos agora abrir o MapleTR. A maioria das vezes que é o padrão localhost e a porta que você instalou o Tomcat. Eu botei a 8080, que é a padrão, né? Essa aqui, localhost, isso. Aí, depois você coloca /MapleTR. E o resto ele automaticamente vai puxar do servidor. Então, vamos lá para o MapleTR. Olha só a diferença entre o MapleTR 8 para o MapleTR 9.5. O login, ele fica aqui no meio, mudou, né, o layout, e o nome da universidade, a escola, fica bem assim na frente para você entender que você está entrando num sistema de educação daquela universidade, daquele curso, daquela escola. Então, ele fica bem aparente aqui para você, para o aluno mesmo compreender que é uma coisa oficial. Então, login de usuário e senha. Caso você tenha cadastrado agora, você vai ter que colocar o login e senha de administrador, aquele que você cadastra quando vai instalando o MapleTR. Então, aqui vamos colocar. Não, na verdade, é isso mesmo. E a senha. Então, aqui é a primeira página como administrador. Eu estou vendo as classes ativas e as classes que eu estou instruindo, né? Onde temos também o administrador, as configurações do sistema, o usuário, o uso, o utilitário de log. Temos também a ajuda para o administrador, mais ajuda que temos o instrutor, monitor e estudante, guia do usuário sobre o MapleTR. Aí temos sair, temos o meu perfil, que eu posso mudar a qualquer momento. Tanto o meu como o do instrutor. O instrutor, se ele entrar como instrutor, ele vai entrar aqui, vai ter também meu perfil e vai poder também modificar. Somente o aluno que só pode modificar no primeiro login. Aí depois disso ele tem que pedir um acesso ao administrador para modificar, caso tenha perdido a senha ou mudou o endereço. Se bem que endereço não pede não. Mas, na verdade, ele vai pedir um nome, um login e uma senha. Aí, caso ele tenha perdido ou esquecido, ele tem que pedir um administrador após o primeiro login. Porque quando você cadastra um usuário, tanto o instrutor quanto aluno, você coloca uma senha. Pode ser até uma senha padrão. No primeiro login que esse usuário acessar, o sistema vai pedir para ele ver se está tudo certo, o nome dele está certo, se o login está certo e se a senha, ele vai modificar a senha ou não. Aí ele pode modificar, vai salvar e aí a partir daí ele vai usar o sistema assim. Caso ele precisa, esqueci a senha, como eu vou fazer? Ele tem que pedir o acesso
ao administrador. O administrador vai entrar, porque ele tem o acesso global, e vai recuperar a senha dele. Então, aqui temos as ações, temos como administrar classes e administrar usuários. O instrutor, ele vai administrar as classes, a classe que ele está instruindo e a classe, suposta classe que ele possa fazer, né, construir. O usuário só vai ter acesso a ele como usuário, né, e mais nada. E a classe que ele está cursando. Como eu faço, vamos passo a passo, como eu faço para construir uma classe? Então, a gente vai em ações. Ações, administrar classes. Então, aqui temos a parte onde vamos construir uma classe. Vamos em ações, adicionar classe. Agora, vamos criar uma classe. Vamos botar como o ID dela é 10. Claro que numa universidade, num colégio, você vai seguir um ID de curso, né? Uma numeração específica da faculdade do curso. Então, esse campo é liberado para você mesmo cadastrar uma numeração. Nome da classe, vou colocar primeira classe, que eu acho bonito. Primeira classe. A escola, eu coloco sempre padrão, que é Aprendanet. A inscrição fechada, ou seja, eu vou colocar os alunos na minha classe e não os alunos vão se inscrever na minha classe, porque pode ser assim, você pode criar uma classe e os alunos se inscrevem na sua classe. Toda vez que o aluno for lá logar e ver as suas classes, tem um botãozinho, um link, que ele clica e ele vê as classes que eu posso inscrever. Então, ele vai lá clicar e pode se inscrever nessa primeira classe aqui se eu tirar o Vzinho da inscrição fechada. Se eu permanecer o Vzinho, ele não pode se inscrever. Eu tenho que inscrever o aluno. Aí depende. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o teste. Vou colocar o Vzinho e a gente vai cadastrar um aluno e esse aluno vai se inscrever nessa classe, nessa primeira classe aqui. Ele não vai herdar nenhum conteúdo. Na verdade, você pode herdar conteúdos para essa classe. Vamos dizer que é uma classe de cálculo. Vamos dizer que é uma classe da ciência da computação. Né? Essa classe, ciência da computação, ela tem que herdar, ela pode herdar, ou você decide, né? Ela pode herdar conteúdos de outras classes. Então, ela pode herdar conteúdos, por exemplo, de cálculo. Vamos dizer que o professor de cálculo fez uma classe, está administrando a classe dele, e o professor de uma matéria de ciência da computação, ele quer herdar o conteúdo de cálculo. Então, o que ele faz? Ele seleciona aqui o conteúdo de cálculo e toda vez que ele entrar no sistema, ele vai ter todas as questões dessa classe de cálculo. Muito interessante para quem poupa tempo, né? E a pessoa pode fazer um curso, assim, magnífico, né? Porque ele pode herdar várias matérias e, assim, poupar tempo e fazer uma grade, né? Mais robusta. Então, aqui temos o detalhes da classe para ver se está tudo certinho. O ID do curso é 10, a escola Aprendanet, quando foi, destaque, não, inscrição fechada. Eu não comentei, mas o destaque é quando você quer que o curso fique em destaque, que o aluno enxergue o curso de imediato, tá? Então, você pode colocar isso. Então, nossa classe, primeira classe, já aparece aqui, ó. E eu estou em gerenciador de classe e como administrador, tá? A gente pode fazer o seguinte, vamos criar um login de usuário e um login de professor. Para vocês terem uma ideia como cada um enxerga,
tá? Criei a classe. Agora vamos lá criar os usuários. Então, ações, gerenciador de usuário. Na verdade, esse aqui é para me puxar para essa classe. Como eu não tenho nenhum usuário cadastrado nesse sistema, ele não vai puxar nenhum. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que ir lá no início. Página inicial do sistema, ações, administrar usuários. Ações, adicionar usuários. Então, aqui temos o painel principal dos usuários, onde você pode determinar o tipo de usuário, o privilégio que ele tem, ou tirar ou colocar, e os dados do usuário. Vamos criar um instrutor. O instrutor, ele tem esses benefícios. Ele tem o privilégio do usuário de editar o usuário, visualizar o usuário, mas ele não pode excluir o usuário nem criar um usuário. Você pode determinar para que um determinado instrutor tenha a liberdade de criar um usuário e excluir um usuário. E o privilégio da classe. Ele tem o privilégio, né, de criar, editar e visualizar a classe, mas não pode excluir uma classe. Então, aí você decide como esse instrutor vai ser na classe. O que ele vai fazer, na verdade? Você pode determinar mais ou menos privilégios. Então, vamos criar esse instrutor. Vamos colocar primeiro nome, João, e o último nome, Silva. ID do estudante. Na verdade, ele é um instrutor, mas ele também vai ter um ID. Então, vamos colocar diferente, 21. O e-mail dele, vou colocar um qualquer. Porque toda vez que ele, por exemplo, ele montou um exercício, e ele pode colocar lá na hora que ele montou o exercício, enviar relatório após avaliação. Aí vai um relatório para o e-mail dele. Olha só que facilidade o MapleTA. Ele ajuda o professor até na hora do relatório. Ele quer um relatório daquele exercício, então ele seleciona lá a abinha de relatório e esse relatório vai para o e-mail do professor. É bem interessante. Então, você pode colocar um e-mail dele e é só administrar a classe. O professor realmente fica mais... não tem tanto trabalho em relação a montar exercício, avaliação. É só puxar e clicar, arrastar, pronto. Está pronta a avaliação, o trabalho e o exercício. Aí é só enviar para o aluno vai resolver em um determinado período e aí vai enviar por e-mail o relatório ou o exercício e você simplesmente só vai olhar se a resposta, se o aluno passou ou não, porque até a nota o MapleTA já dá. Então, o login de usuário vai ser João mesmo. A senha vai ser João 123. Que aí é bem baixo. Aqui, ó. Exibir o usuário a validação do login? Sim ou não. Você pode escolher isso e no próximo login dele ele vai ver se os dados dele estão corretos. Então, submeter. Então, aqui temos um instrutor. Então, vamos voltar lá. Ações, administrar classe. E vamos administrar... Não, entrei errado. Aqui, usuários. Administrar usuários. E vamos criar um usuário. Então, a gente já colocou o João. Vamos colocar o Pedro. Acho que o Pedro já tem. Vamos colocar... Daniel.
Último nome, Silva. É parente do João. ID, será 35. E-mail, Daniel, @email.com. Login de usuário, Daniel, senha, Daniel 123. Confirmar a senha, Daniel 123. E vamos. Pronto, ele está pronto. Agora vamos criar a classe. Vamos criar a tarefa. Bom, a classe já está montada, já temos o instrutor, já temos o aluno, então falta agora só criar as avaliações e a tarefa nessas avaliações. Como o tempo é curto, vamos fazer o seguinte, vamos puxar no professor global. Você pode fazer as avaliações passo a passo. Ou seja, você colocar o título, o tipo de questão e assim vai. Você pode fazer isso. O MapleTA tem a liberdade de você fazer esse tipo de avaliação. Ou você pode puxar no professor global, que está tudo em português. Tem uma base de dados lá do MapleTA, tudo em português. É só você baixar, escolher as questões. Ainda tem as questões em PDF. Você pode dar uma olhadinha antes de baixar. Aí vê se as questões estão legais, é essas mesmo que eu quero. Baixa elas, coloca no MapleTA e utiliza. É bem interessante. Então vamos voltar lá no professor global. Cadê o professor global? Acho que eu fechei. Não, está aqui. Bom, professor global. Onde eu vou achar as questões para baixar? Você pode vir em grupos, né? Ensino médio, ensino técnico, universidade, e procurar o tipo. Então, vamos lá, universidade, e aqui temos tudo em relação à universidade que você queira utilizar. Aqui é o que vamos procurar para fazer e baixar para colocar no MapleTA. Então, banco de questões. O banco de questões, pode ver que é bem amplo. Tem álgebra. Vamos clicar em álgebra. Temos aqui tudo de álgebra. Temos aqui tudo em álgebra linear, biologia, cálculo, cálculo vetorial, economia, engenharia, equações diferenciais, estatística, física, química, até ciência da computação. Então, é tudo mastigado para o professor não ter trabalho algum. Então, vamos clicar em qualquer um aqui. Vamos clicar em álgebra. E vamos baixar um grupo de questões de álgebra. Vamos em equações. Vamos dizer que eu preciso de fazer um curso voltado para equações e inequações. Como eu faço? Aqui tem equações e inequações. Você pode dar uma olhadinha para ver se é isso mesmo que você quer. Vou mostrar para vocês. Aqui, questão. É essa mesmo que eu quero. Então, você baixa e utiliza no sistema do MapleTA. Então, aqui, bem simples, não tem nada de complexo. E é só baixar e utilizar. Então, vamos baixar ela. Aí, você pode baixar também o PDF, se você quiser. Baixei, ela vai em formato zip. Por que em formato zip? Deixa eu explicar para vocês a diferença entre baixar em formato zip e baixar em formato QU. O QU são grupos de questões distintas. Então, são questões, por exemplo, de álgebra
que pode ter inequações, pode ter funções, que pode ter gráfico, pode ter polinômio, pode ter pré-álgebra. É uma salada de questões. Mas para fazer uma prova, seria interessante para alguns. Agora, esse ponto zip é um módulo de curso. O que seria um módulo de curso? O aluno, ele aprende passo a passo a questão. Então, ele tem dicas e essas dicas ele vai fazendo passo a passo a cada avaliação. Então, ele tem uma questão, uma primeira questão, que é a primeira questão bem baixa, bem básica, bem fácil, e ele vai evoluindo para uma segunda questão um pouquinho mais complexa, mas que tem ainda passo a passo, que tem dicas e assim vai. Uma terceira equação, uma terceira questão que também tem um passo a passo e que envolve todo o aluno para ir devagarinho evoluindo até uma questão mais complexa. Então, esse que é um módulo de curso. E é isso que também estou falando no 9.5, que ele faz gradualmente essa questão, né? Então, o aluno vai passo a passo. Então, a gente vai mostrar aqui, se o tempo der, esse módulo. Então, vamos baixar como módulo de curso. Então, agora, como eu vou baixar, já baixei lá, está lá no meu download, como eu vou colocar agora no sistema do MEI.TA? Vamos voltar tudo, página inicial, que a gente estava no administrador de usuário. Vamos selecionar a classe que eu estou agindo. Ah, não é essa, não. Espera aí, primeira classe. Isso. Agora, abriu esses campos aqui. Ações, gerenciador de conteúdo e boletim. Então, ações. Eu posso ter informações da classe, administrar classe, gerenciador de usuário, ferramentas do monitor, gerenciador de conteúdo, tarefas, repertório de questões, módulo de curso, editor do website e boletim. Procurar um boletim, um relatório de notas, buscar um boletim externo ou importar esse boletim. Você tem tudo nas suas mãos para você fazer o que você quiser. Vamos fazer o seguinte, eu estou em modo administrador, vamos utilizar o modo instrutor e mostrar que o instrutor também tem como fazer isso. Vou sair aqui e a gente vai entrar em modo do instrutor. Agora entrei como modo instrutor, vou ver se está tudo certinho. Tudo certinho, só vou submeter. Então, aqui ações, adicionar classe. Eu posso criar a minha classe. Na verdade, como eu não tenho acesso, eu não coloquei o acesso ao João a classe, o João não consegue enxergar a classe. Ele consegue criar a classe. Então, vamos voltar como administrador e vamos ligar o instrutor João, a essa classe. Então, vamos entrar em primeira classe, ações, gerenciador de usuário. E vamos achar o João. Instrutor. Achamos. E acho que eu coloquei o João como instrutor. Vamos ver aqui, ó. Quer ver? Vamos achar o João. Não. Vamos procurar o João novamente.
achei. Aqui o João. Ele está como instrutor. Ou ele está como estudante. Vamos criar um instrutor. Acabei fazendo estudante. A gente cria aqui rapidinho. Instrutor. Vamos deixar ele com todos de privilégio. Vamos lá. Fernando. Fernando Silva. São tudo parentes. Aí agora login. A senha. E vamos submeter. Pronto. Agora vamos ligar o Fernando à classe. Esse que está registrado. Registrar o usuário. Aqui temos todos esses usuários. Então vamos registrar o Fernando. E o Daniel como instrutor e outro como usuário. Pronto. Se a gente procurar aqui instrutor e vir procurar, vai aparecer será que ele está como monitor? Não. Vamos ver aqui. Ah, não é João. Fernando. Será que eu coloquei errado? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar como Fernando, que ele está como instrutor. Porque, na verdade, eu criei na minha senha a classe. Então, ele não vai deixar um instrutor entrar na classe de outro instrutor que ele fez a classe, né? Então, ele não vai permitir isso. Aqui, no caso, eu entrei como usuário o Fernando. Vamos entrar aqui. E vamos aqui enxergar como um monitor. No caso aqui, ele está como primeira classe. Quem é administrador sou eu, né? E eu posso ver o relatório de notas e visualizar resultados anteriores. Tem o ajuda e o sobre. Eu posso encontrar classes abertas para inscrição e eu estou em modo instrutor, mas como estudante. Vamos entrar como o João, que a gente já tinha feito. Isso. E vamos adicionar uma classe. Vamos colocar qualquer coisa. Botar a segunda classe. A escola AprendaNet. Classe em destaque, herdar nenhum conteúdo e submeter. Pronto, agora eu fiz a classe dentro do instrutor João. Então aqui ele vai ter a mesma ferramenta, basicamente, do administrador. Então vamos lá, repertório de questões, e aqui ele vai ter as questões para ele selecionar ou então para ele fazer a classe. Então como a gente vai puxar lá do Maple do professor global, que já está aqui embaixo,
a gente vai em gerenciador de conteúdo, módulo de curso. Se fosse uma extensão QU, a gente iria em questões, importar banco de questões, porque são questões variadas, extensão em QU. Como um módulo de curso envolve todo um sistema, um layout, às vezes tem uma programação envolvida, então ele tem que entrar, você tem que baixar como módulo de curso. Aí aqui a gente vai vir em importar, vai escolher o arquivo, provavelmente em download, aqui, qual o nome dele? Equações? Equações. Então a gente vai procurar em equações, não tem tanta coisa nesse computador. Vamos lá, equações, zip. Aqui, ó. Aqui, esse aqui é uma extensão .qu. Esse aqui é uma extensão .zip. Esse aqui é um grupo de questões sem envolvimento nenhum. E esse aqui é um módulo de curso. É um curso envolvido de equações e inequações. Então, escolhi. Agora eu vou importar. Ah lá, ó. Tem todo um critério. Aí ele pede para você instalar. Aí ele vai instalar no teu MapleTA. E aí você vai ter um módulo de curso totalmente em português. Aí vamos lá em repertório de questões e vai mostrar todas as questões do MapleTA em português. Isso que é o mais barato. Esse coisinha, por causa do CCDIGA, vocês não se preocupam quando você abrir ela. Na verdade, esse grupo de questões aqui, como ele foi traduzido no MapleTA 8, ele deu esse errozinho aqui, mas vai ser resolvido com um novo pacote que a Maple Software distribuiu. Só falta agora fazer os últimas, vamos dizer assim, a finalização, mas vai ser resolvida, não se preocupe. Aí, no caso aqui, temos essas equações aqui. E como eu disse para vocês, tem as dicas. Cadê? A gente vai mostrar para vocês. Aqui, ó. Todo um passo a passo para que o aluno faça gradualmente essa questão. É bem interessante e se vocês tiverem oportunidade de dar uma olhadinha, vocês podem, se vocês tiverem já com pressa, vocês podem modificar esse banco de questões e editar e já utilizá-lo. Mas provavelmente daqui a umas 2 semanas já vai estar disponível ele todo certinho, tá bom? Não se preocupem em relação a esse errinho que deu aqui, mas nada de se apavorar. Então aqui, ó, você pode escolher a dificuldade. Na verdade, já é estabelecido pela Maplesoft como médio, mas você achar não, essa questão aí é muito difícil, você pode colocar como difícil, então como fácil, se for achar mais fácil. Então aqui temos o grupo de questões. Como eu faço para fazer a tarefa? Eu já tenho as questões. E agora? Como eu vou fazer a tarefa para o meu usuário, o meu aluno utilizar? Eu venho em gerenciador de conteúdo, tarefas e vou montar minha tarefa. Você pode ir adaptável, né? Que você pode ir passo a passo. Ou você vem aqui mesmo em novo e cria a sua tarefa. Vamos fazer uma tarefa, um teste. Teste segundo. Porque é segunda classe, teste segundo.
Aqui no avançado, se você clicar, ele tem um texto que você pode colocar no cabeçalho da página. Você pode colocar, por exemplo, o brasão da faculdade ou da instituição. E um texto que você pode colocar também no final, quando for mostrado o resultado. Vamos dizer assim, se você não efetuou o valor máximo de 5 pontos, faça a prova dia 7. Ou então faça o trabalho tal. E assim por diante. Você pode colocar isso aqui no texto quando mostrar, né, o resultado. O cabeçalho da página, vamos colocar assim, prenda net. Para mostrar que tem essa possibilidade de você colocar um cabeçalho. E, no caso, no resultado também. Aqui para você selecionar as questões. Você pode selecionar todas ou você pode escolher uma ou outra. Você que estabelece isso no seu critério. E aí você pode adicionar como itens ou adicionar como um grupo de questões. Vamos dizer que eu escolha só umas 3 ou 4 e adicione como grupo e falo que ela é a pré-inequação. Aí você estabelece isso, é bem dinâmico, então não tem dificuldade nenhuma aqui no Maple.ta. Esse grupo de questões tem 18 questões e aqui você pode atribuir valores a maior ou a menor para cada questão. Vamos dizer que uma questão aqui essa questão vale mais de 1 ponto. Você pode colocar 2, 3 e assim por diante e estabelecer um valor de aprovação ou de reprovação. Então aqui a gente pode colocar que essa questão aqui vale 2 e essa questão aqui vale 2 também. Então, para fechar o total de pontos para 20. Né? Para ficar bem bonitinho, vocês enxergarem, né? Aqui no caso você pode gerar uma ordem. Gerar a ordem que você enxergaria nessas questões. Primeiro ou último e assim por diante. Você pode estabelecer isso também aqui no sistema do Maple.ta. Tem aqui a configuração de diretrizes, onde você estabelece que tipo de tarefa que você quer, se você quer uma prática nome, um dever de casa, um teste, né? Um exame monitorado, um diálogo, ou um diálogo de sessão de estudo, que aí aqui você vai precisar de algum pendrive, alguma coisa assim para salvar. E aí pode ver que é bem amplo o campo de visão de uma tarefa, que você pode atribuir várias formas de tarefa. E o dever de casa, o teste, ainda tem a versão para tarefa, para impressão. Você pode imprimir essa tarefa e pedir para o aluno enviar para você numa próxima aula e assim por diante. Ou então, simplesmente para ele imprimir e guardar como documento. E você que estabelece isso no seu ponto de vista. Temos aqui a propriedade de tarefa. Eu vou deixar como dever de casa, como um teste mesmo, para vocês terem uma olhadinha, darem uma olhadinha. E é porque eu não tenho a impressora configurada aqui nesse computador, senão eu colocaria como versão para tarefa de impressão, para vocês enxergarem que tem como você imprimir também e tal. Bom, propriedade da tarefa, o máximo de tentativas permitidas que você pode para cada atividade. Se vai ser visível ou não, a pontuação de aprovação eu coloco sempre a metade, né? Que eu acho que é o mais importante. Se configurou a pontuação de aprovação, se tem um feedback para o estudante só vai ter esse feedback, se a nota final é mostrada, ou nunca, ou sempre, e assim você estabelece o feedback, aquele passo a passo que eu mostrei antes do estudante. Na verdade, eu vou colocar sempre para vocês darem uma olhadinha nas questões e enxergarem o feedback. Aqui, nessa parte aqui, temos o tempo de limite. Você pode colocar um limite para cada questão. Não, tem que ter em 5 minutos que você resolva cada questão, ou em 10 minutos e assim por diante. Vou colocar um tempo padrão, sei lá, 5 minutos para cada questão.
e a questão por página, você pode então colocar 3 questões e essas 3 questões tem que resolver em 5 minutos ou uma questão por página e ele tem que resolver em 5. Aí você que estabelece essa configuração de como vai ser essa atividade. Agendamento, eu sempre tenho que colocar o início, né? Porque senão nunca vai começar. Ou então uma data de início e uma data de fim. Se você queira, um trabalho, eu quero que vocês terminem esse trabalho até, sei lá, dia 30 de outubro. Então você vai lá e eles vão ter até o 30 de outubro para terminar essa tarefa. E a visibilidade, se vai estar visível ou não, né, para o estudante. Durante a tarefa, vai mostrar as dicas? Sim, né? Ou não, se for um teste. Vai mostrar a dica, a grade da dica na tarefa? Aí, você tem que dar esse erro para você. É isso aí ou não é? Porque pode ser uma prova. Aí você vai mostrar a dica ali, um passo a passo, né? É meio problemático. Então, ele te dá esse erro para te informar. Olha só, é isso mesmo que você quer? Então, permitir aos alunos que verifiquem as notas e o feedback até uma determinada nota. Vamos dizer que você, cada questão eu quero que ele mostre até a data tal, entendeu? Você pode estabelecer isso. Isso aqui, no caso, você pode estabelecer, restringir o feedback aqui. Você coloca aqui, ele pode enxergar o feedback desse trabalho até, se o trabalho é realizado até o dia 30, até o dia 15, ele pode enxergar o passo a passo. Depois, ele só pode fazer na mão. Então, isso aqui é muito interessante. Ao e-mail, como eu falei para vocês, enviar e-mail para o relatório, né, para o e-mail, e você pode configurar isso. Proteção do browser, como eu já falei no início, que é aqueles protocolos onde restringe o acesso a outros sites quando eu estiver fazendo a avaliação. Então, você pode restringir aqui utilizando esse campo aqui. E os IPs, vamos dizer que você configura isso com um administrador, um administrador de rede, e ele te mostra quais os IPs que você pode colocar como grupos de não acesso quando ele estiver fazendo a avaliação. Aí você que estabelece isso e, na verdade, nós só mostramos o que é possível. Aqui os avançados é mais se a questão estiver errada, faça tal coisa. Se a questão estiver certa, faça tal coisa. Você pode também estabelecer aqui nesse avançado. E como a gente está correndo, a gente vai logo no revisar e terminar. Na verdade, aqui ele vai te dar uma revisão do tipo da tarefa, e-mail, aprovado ou não, tempo permitido, criar versões, fim e assim por diante. Tá? Você pode utilizar isso aqui tudo. E aí a gente vai terminar e o dever de casa, o teste já está pronto para ser utilizado no login do João, que é o instrutor. Então, agora eu posso puxar o aluno para minha turma, com ações gerenciador de usuário. Agora eu vou puxar o Daniel. Na verdade, acho que o Daniel já está inscrito nessa turma, se eu não me engano. Vou procurar aqui. Não, Daniel não. Fernando? Não, é Daniel mesmo. Peraí. Então vamos registrar o usuário. Não está, não. Lá o Daniel. O Daniel está lá embaixo. Então vamos registrar o Daniel para fazer a nossa avaliação. Daniel está pronto para fazer a nossa avaliação. Então, vamos entrar como Daniel para a gente enxergar essa tarefa, esse exercício que o João passou. Então, é Daniel, arroba, não, 2, 3. Então, aqui é a primeira vez que ele vai entrar, né? Aqui ele mostra os privilégios básicos, que ele não pode mudar em nada. E submeter. Então, aqui temos as classes que ele está ativo.
No primeira classe, lembra que a gente fez, incluímos, ele não tem nada para ser feito. Aí ele pode voltar aqui, página inicial, na segunda classe, e aqui está a tarefa para ser feita. Ele entra aqui, ele dá um aviso falando que tem tempo, então se entrou uma vez, não pode parar, entendeu? Eu estou em casa, então eu posso dar uma paradinha e fazer depois. Não. Se o professor bloqueou o acesso de fazer novamente, ele não vai ter esse acesso, tá? Então aqui a questão, como eu te disse, tem uns errinhos aqui, mas é por causa do pacote de extensão que foi enviado, mas a gente vai consertar daqui a umas 2 semanas, já está tudo certinho. Então aqui a questão está aqui e vale 2 pontos. Ele tem que responder. Quanto vale X, quanto vale Y. Ele responde qualquer coisa ou faz o cálculo. No caso, quando você... aquele projeto em confidência, ele faria um cálculo no Maple e depois faria a avaliação e assim por diante. É bem interessante. Ele pode vir aqui no próximo, no menu de questões, em pular, né? Aí eu quero na questão 4, em vez da 2. E aqui ele tem acesso à nota, porque eu permiti que ele tenha acesso à nota, ajuda estudante sobre, salvar e sair. Pode ver aqui que temos um tempo e como eu fui. Isso aqui também você pode colocar ou não. Aqui o que a gente colocou, né? Aprenda Net. E a gente pode ir no próximo e assim por diante. Aqui temos as dicas. Na verdade, você pode ter uma penalidade para cada vez que ele utilizar a dica. Nessa questão não tem dica e assim por diante. Você pode ir indo para cada questão, entendeu? E uma coisa que é bem interessante, que é a atualização. Quando é módulo de curso, ele atualiza. Então, no Daniel, esses valores, 2, 4, sem modificar as variáveis. No próximo, vamos dizer que tem o Pedro, se o Pedro entrar lá para fazer a mesma avaliação do Daniel, essas numerações vão estar diferentes. Para quê? Para o Pedro não colar de Daniel. Então é bem interessante. Então não tem como colar de forma alguma. Eu não coloquei proteção de browser, que foi uma pena. Eu poderia ter colocado e mostrado para vocês que ele provavelmente bloquearia o meu browser. Não tem como acesso. Vai fazer o exercício e ponto final, até efetuar o salvar e sair aqui. Quando efetuar o salvar e sair, aí é tudo liberado e ele pode fazer o que ele quiser no browser e assim por diante. Então, vamos terminar, que já estamos ultrapassando o limite já de 4 minutos. E espero que vocês tenham gostado da webinar e do MapleTA 9.5. Tenham gostado do 9.5. E qualquer dúvida agora, eu vou ficar uns 10 minutos aqui, porque já ultrapassei o limite. Então, uns 10 minutos aqui para responder as perguntas que vocês tiverem. E caso vocês queiram o software, lá no Professor Global tem o contato para vocês adquirirem e perguntarem sobre. Então, é bem interessante, pode ver que é bem dinâmico e não vai ter problema algum em também responder caso vocês me perguntem. Então, obrigada a todos e até uma próxima.